A Associação Brasileira da Rede Unida apresenta Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde, Gestão e Cuidado em Ato. Olá! Este vídeo tem como objetivo apresentar uma metodologia de planejamento e dimensionamento da força de trabalho em saúde. Esta metodologia é uma ferramenta dispositivo ofertada aos trabalhadores e gestores dos serviços e sistemas de saúde do SUS, em especial aqueles vinculados à área de gestão do trabalho e da educação em saúde. Utilizamos as expressões dispositivo e ferramenta, pois temos como propósito qualificar o cuidado nas condições reais em que ele acontece. Pretendemos que sejam potencializadas a institucionalização e organização de novas práticas na rede de atenção e serviços do SUS e a produção de saberes e fazeres de gestores e trabalhadores das áreas de gestão do trabalho. O que é planejamento e dimensionamento da força de trabalho em saúde? É um processo de negociações, reflexões e análises para delinear a força de trabalho que responda às necessidades em saúde individuais e coletivas em um território. Deve inserir-se na agenda dos gestores, trabalhadores e usuários do SUS. É um processo de educação permanente, desenvolvido no cotidiano dos serviços, articulado pelas áreas de gestão do trabalho e da educação em saúde. Busca responder às necessidades de trabalhadores, tanto em termos de quantidade, como em competências e habilidades. Metodologia de dimensionamento da força de trabalho em saúde, caminhos do pensamento e das práticas. Desejamos que seja em cada território um potente dispositivo de aprendizado e uma ferramenta para percorrer o cotidiano do trabalho e as redes de atenção, que contribua com a tarefa de produzir informações, propor e decidir qual a força de trabalho necessária para garantir o cuidado das pessoas. Esta metodologia aposta no fortalecimento da capacidade local de gestão do trabalho, na construção do dimensionamento da força de trabalho centrada no usuário e na garantia de acesso e qualidade da atenção à saúde. Abrange as dimensões tecnoassistenciais, políticas e econômicas e requer articulações entre os saberes acadêmico-científico e normatizados e os saberes locais, dos cotidianos e das experiências. Os primeiros passos para o desenvolvimento do dimensionamento são delimitar o território para o qual pretende-se garantir a atenção, definir os serviços a serem dimensionados, explicitar qual o tempo disponível para a realização do trabalho e mobilizar a equipe implicada com a tarefa. A construção do dimensionamento é uma tarefa coletiva. É necessário pactuar com trabalhadores, gestores e usuários que estão implicados com os serviços para debater, pactuar e sistematizar o escopo do serviço, o escopo de prática dos trabalhadores, os indicadores e parâmetros de força de trabalho, os planos de ação e investimentos, a avaliação e o monitoramento. Para construir o escopo do serviço, precisamos responder: qual o papel na região e na rede de atenção? Ou seja, quais suas responsabilidades para responder às necessidades em saúde do território em que está situado? Quais os recursos físicos e tecnológicos disponíveis? Qual a organização, os processos e a força de trabalho existente? Como são os fluxos e as práticas profissionais? Qual a produção de cuidado realizado no serviço? Quais as atividades que são e poderão ser desenvolvidas? Para delinear o escopo de prática dos trabalhadores, é necessário pactuar e sistematizar quais trabalhadores, profissões e ocupações propõe-se que componham as equipes. Quais as atividades específicas e compartilhadas seriam de responsabilidade de cada um deles. Identificar e pactuar os indicadores e parâmetros de força de trabalho adequados à realidade do serviço. Para quantificar a força de trabalho necessária para a realização das atividades pactuadas, é necessário programar para cada uma das profissões e ocupações do serviço as horas de trabalho com base nos indicadores e parâmetros pactuados,
verificar a diferença entre as horas de trabalho programadas e as existentes, negociar e explicitar a capacidade de cuidado e atividades a serem produzidas com as horas programadas de trabalho, analisar e comparar as horas de trabalho programadas com o que efetivamente tem sido realizado pelo serviço e a capacidade de resposta às necessidades de saúde do território. Devem ser elaborados planos de ação e os investimentos que considerem os resultados do dimensionamento e a necessidade de produzir intervenções na recomposição da força de trabalho, nos processos da gestão do trabalho e de educação permanente, na reconfiguração das capacidades instaladas, a organização e fluxo do cuidado, para rever processos de trabalho e de práticas dos trabalhadores. Trata-se de produzir reflexões sobre o cenário em que a força de trabalho opera e identificar fatores que influenciam a sua alocação, assim como mapear os investimentos, recursos e ações que são necessários para a execução do dimensionamento proposto. Por fim, devem ser consolidados processos de avaliação e monitoramento dos resultados do dimensionamento, acompanhando as viabilidades e pertinências dos investimentos e planos de ação para a provisão de força de trabalho, dos processos de trabalho, do contexto do serviço na rede e das condições de trabalho no seu interior, do escopo do serviço, que poderá ser remetido a rediscussões considerando a centralidade no usuário e nas suas necessidades. O planejamento e dimensionamento da demanda de força de trabalho centrados nos usuários e suas necessidades tem o desafio de produzir medidas como os compassos, métricas e regularidades em ato que, como na música, são andamento e ritmo, e não decretos e imposições. São métrica que potencializam o vibrar dos coletivos e dos encontros, as cadências que orquestram o cuidado e produzem afinações entre os diferentes atores e olhares sobre os processos de trabalho a serem construídos com as pessoas em dado território, com vistas à construção do trabalho colaborativo das equipes. Então, o processo de produzir o planejamento e dimensionamento, mais do que gerar dado para processo decisório de contratações e medidas de eficiência, deveria mostrar andamentos e ritmos que permitam imaginação, comunicação e experimentação, que possibilitam o trabalho desde a micropolítica, tempo do encontro trabalhador e usuários, até a macropolítica, provimento de força de trabalho que permitam esses encontros. A metodologia para dimensionar a demanda de força de trabalho tem como produto esperado o cuidado das pessoas. E para isso, precisa ser um dispositivo que potencialize as práticas nos territórios, que são diversos, tanto em relação aos demais, quanto em relação ao tempo. Por isso, é importante reafirmar: dimensionar é, sobretudo, o trabalho e a gestão em ato.